Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 07. 20 de abril de 1927. Coordenadas incertas na frente oriental. Da perspectiva de alguém que observa o mundo lá de cima, uma visão panorâmica, contemplar a paisagem de uma grande altura revela o quão infinitamente monocromática ela é. E, para completar, mais geométrica do que a arte de vanguarda mediana. Mas um simples olhar através de binóculos deixa claro que a única coisa que se encontra no chão é um pântano caótico e intransitável. Buracos de bombas, lama, carcaças de cavalos de guerra mortos, lama, soldados feridos e lama até onde a vista alcança. Vista do céu, até mesmo os mais relutantes são obrigados a aprender o quão perigosa a lama é. Uma apatia ainda paira sobre a terra e a chegada da primavera está realmente distante. Sem qualquer definição, a paisagem parece uma miragem. Não há sinal óbvio da estrada que deveria estar logo abaixo, de acordo com o mapa. Ninguém conseguiria localizar este lugar com precisão. Murmura a comandante Tânia, balançando levemente a cabeça. O que aconteceu com a missão que deveria ser apenas um sobrevoo ao longo da estrada? É uma ordem simples. Avançar pela rodovia principal, disseram eles. Vocês simplesmente vão até a linha mais à frente, disseram eles. Então, por que diabos estamos aqui tentando adivinhar nossa localização usando navegação celeste? Tânia suspira. Sua posição atual não pode ser esclarecida além de em algum lugar nas proximidades da linha de frente. O grupo dela não é composto por veteranos com talento para encontrar caminhos, nem inclui guias ou tropas locais que possam instruí-los. Ao mesmo tempo, eles são os pilares do 203º Mago Aéreo. Batalhão que realizou uma operação de busca e destruição com a frota aérea sobre o notoriamente tempestuoso Mar do Norte. Ela pode confiar que eles terão uma noção aproximada de sua localização atual onde quer que estejam. Não há razão para que tenham muita dificuldade em descobrir onde as coisas estão. Apesar disso, Tânia ficou surpresa. A posição amiga que deveria estar por perto não está em lugar nenhum. A estrada que está claramente marcada no mapa afundou na lama, e soldados inimigos estão circulando onde não deveriam. Certamente não foi sem motivo que ela quase concordou com a sugestão anterior de seu subordinado de dar meia volta depois de encontrarem os primeiros inimigos em seu caminho. Por fim, após relembrar as ordens recebidas, ela rejeitou a proposta. Segundo relatos vindos do país de origem, seus camaradas ainda resistiam na linha de frente. Como teria sido mais fácil abandoná-los? No fim, ela descartou essa opção atraente e sua unidade continuou avançando por senso de dever. E é isso que acontece. Tânia não consegue esconder sua decepção. Que diabos está acontecendo aqui? Ela encara os soldados inimigos que infestam o terreno abaixo. Isso está longe de ser o que a inteligência afirmava. A área sobre a qual estamos sobrevoando deveria ser o local do piquete amigável. E, no entanto, um olhar para baixo revela uma posição antiaérea inimiga assustadoramente densa. Não havia qualquer menção a isso no que deveria ser o mapa mais recente disponível. Puta merda! Nossos soldados são amadores? O contraste é irritante. Os engenheiros de campo do inimigo parecem ser profissionais. Eles fizeram um trabalho bom e competente. Isso deve ter sido montado depois que nossa linha desmoronou. O inimigo parece muito determinado em seu contra-ataque. Você não está errado, Tenente Cerebreacol. A única coisa que podemos fazer em resposta é jogar nosso plano no lixo. Tenho receio até de perder tempo lamentando isso. O Estado-Maior certamente não previu isso, acrescenta Tânia, estalando a língua baixinho antes de suspirar. Sua irritação aumenta rapidamente diante da situação inaceitável em que se encontram. Isso é natural quando a maior parte das informações fornecidas durante o briefing pré-missão se revela completamente inútil. Ela não teve nenhum problema em ser transferida abruptamente para a frente oriental. Isso é simplesmente cumprir ordens. Se o Estado-Maior disser pulem, a única resposta apropriada é, a que altura? E receber a ordem de alcançar essas coordenadas também não era problema. Aceitei que nossa função é servir como os olhos do Estado-Maior. Eu sei de tudo isso, mas as palavras que se seguem são lamentações, queixas e até maldições. O que está fazendo o Exército Oriental? O simples fato de não os chamar de idiotas já é uma prova de autocontrole. Como oficial de magia aérea na linha de frente formada na Academia de Guerra, Tânia sabe o que o Estado-Maior busca. Os generais, especialmente os de alta patente, querem informações. A formação dos comandantes de alta patente lhes incute um medo profundo de cometer o menor erro. Então eles buscam impulsivamente informações cada vez mais recentes. Também é sensato que os comandantes na retaguarda se interessem pela situação atual no campo de batalha. Demonstrar interesse pela linha de frente e enviar equipes para realizar levantamentos é um comportamento exemplar para os militares. A única queixa que tenho é que, apesar de tudo, nossos líderes não conseguiram sequer ter uma noção básica do que está acontecendo aqui. Isso é o que a maioria das pessoas chamaria de erro crítico. Nessas circunstâncias, nem sei se podemos agir por conta própria. Como vamos saber o que o governo quer alcançar? É um pouco injusto não receber nenhuma pista. Daqui a pouco, não vou poder fazer muita coisa além de rir. Mesmo que o grupo de exércitos do leste tenha realmente entrado em colapso, o que aconteceu com a implementação do plano B, que deveria lidar exatamente com essa situação? Ao se aproximar das coordenadas designadas, o grupo de elite Salamander Cap Group já foi forçado a travar 3 batalhas de confronto com unidades inimigas de magos aéreos. Se ainda houver tropas amigas por perto, mesmo que tenham se esforçado ao máximo para evitar suspeitas de uma retirada não autorizada, claramente não conseguiram muita coisa. Nesse momento, Tânia pensa em algo que faz tudo parecer ainda mais sem sentido. Só dor, nada de ganho, tem um efeito terrível na saúde mental de qualquer pessoa que seja anticomunista. O que vou jantar agora? O lamento inútil escapou baixinho.
Vocês podem reabastecer assim que atingirem o objetivo. Essa foi a ordem despreocupada que recebemos. Que se dane o envio de tropas de última hora. A menos que uma unidade com acesso à linha de suprimentos do exército nos receba, não teremos uma refeição quente esta noite. Como todos sabiam que seria uma missão de longa distância, as tropas provavelmente esconderam algumas barras de chocolate em suas mochilas. Mas elas têm um limite de quanto tempo vão durar. O destino é mesmo um filho da puta cruel. Que maravilha! Coisas realmente impressionantes. Quero atingir o estado maior com alguns projéteis de tungstênio de 37 mm de alta qualidade. Mas Tânia nem tem tempo para amaldiçoar os céus. Logo abaixo está um ponto forte inimigo. Só alguém com tendência suicida se daria ao luxo de se distrair falando mal das pessoas num lugar como esse. O tempo nunca é distribuído igualmente. Quando você está entediado, tem mais tempo do que sabe o que fazer com ele, mas em momentos como este, cada segundo é precioso. Tânia estala a língua, reconhecendo mais um erro. Como a missão de combate real ocorreria após a chegada, toda a unidade está carregando mais equipamentos do que o normal. Apesar de manter a carga ao mínimo, um equipamento completo ainda representa um fardo considerável. Como sobrevoar território inimigo foi inesperado, descartar tudo que não for necessário para o combate é uma opção, mas Tânia desiste e se resigna a aceitar o peso morto. Só um amador consideraria jogar seu equipamento fora por um segundo sequer. A frente oriental é a posição mais vulnerável do Império. A logística está em péssimo estado e o fornecimento de suprimentos pode ser interrompido a qualquer momento, o que explica a confusão nas linhas de frente. Estamos a um passo de um verdadeiro desastre. Se abandonarmos nossas mochilas agora, não há como saber quando seremos reabastecidos. Isso não tem nada a ver com largar seus pertences em um campo de treinamento em casa para se movimentar com mais facilidade em um combate corpo a corpo. Comandante do batalhão para todas as unidades. Não acho que nenhum de vocês seja um atirador rápido, mas só para garantir, não há nenhum idiota que tenha deixado cair a mochila, certo? Hahaha. As risadas que ecoam pelo canal de rádio são um bom sinal. É a prova de que as tropas estão preparadas para responder a qualquer imprevisto. Um ambiente de trabalho repleto de risos alegres tem uma taxa de acidentes muito baixa. Magos inimigos escalando. Quando meu ajudante dá o aviso, o batalhão já está espalhado e pronto para o combate. É a resposta rápida que se espera de uma equipe de veteranos. Tânia se enche de orgulho ao ver que ninguém precisou de ordens para assumir suas posições. Dito isso, qualquer um que deposite todas as suas esperanças no moral do ambiente de trabalho é um fracasso como gerente. Se entrarmos em combate fatigados devido ao nosso longo avanço, então a probabilidade de um acidente ocorrer deve ser levada em consideração. Trabalhar para antecipar erros e evitá-los faz parte do trabalho pelo qual Tânia é paga. Estamos em desvantagem numérica, né? Ela murmura e imediatamente reavalia a disparidade de poder. A capacidade do 203º de usar poder de fogo em interceptações é claramente inferior. A desvantagem numérica é óbvia. Mesmo uma estimativa rápida mostra que estamos enfrentando mais de 3 vezes o nosso número de adversários. Não gosto disso. Isso me lembra muito da época em que sofremos grandes perdas no Mar do Norte. Quando comparo meu amor pela racionalidade e pela liberdade com a necessidade de evacuação em caso de emergência, minha sede de segurança prevalece. Acho que não temos escolha. Que bagunça. Coronel. 01 para todas as unidades. Vou atingi-las com algo grande. Cuidado. Tânia avisa suas tropas, evita estalar a língua e se prepara. O que justifica tudo isso é a verdade inalterável daquilo que a realidade exige. Tem que ser feito, digo a mim mesmo enquanto ligo o rebobinador que raramente uso, o Elinium tipo 95. Um instante depois, Tânia sente-se repugnantemente revigorada. É como se a névoa em seu cérebro tivesse se dissipado. Uma sensação de clareza e onipotência preenche cada fibra do seu ser. Ó Senhor, declara o equilíbrio e a ordem como bons. Que a paz e o reino prometido nos aguardem. Ah, até mesmo seu suspiro parece transbordar energia, e seu medo é ao mesmo tempo insuportavelmente terrível e estimulante. Reacionários teimosos. Vou varrê-los dos céus. Gritos chegam pelo rádio. Na verdade, talvez sejam apenas os gritos agitados dos inimigos que conseguiram chegar ao alcance da audição? É assustador como minha consciência não está totalmente estável. Gritem para mim, comunistas. Tânia eleva a voz, tentando manter o controle de si mesma em meio a um berro. Vocês, escória comunista, desafiam as leis da natureza. Vou lhes dar uma lição. Vocês precisam entender que a realidade não será distorcida por ideologia. Fale à vontade. Ninguém vai dar ouvidos à inimiga da nossa pátria e do partido. Prepare-se para sentir o peso do martelo de ferro do povo, sua bruxa. Parece que os comentários de Tânia foram bastante provocativos. Vários oficiais aparentemente inimigos tiveram a gentileza de gritar de volta para ela no idioma do Império. Ora, se são magos e ainda falam o idioma, deveriam desertar da federação de uma vez por todas. Em geral, não sou fã de comunistas. E os nacionalistas também costumam ter alguns valores que acho difíceis de entender. Ter apego à sua terra natal é bom, mas por que valorizar a entidade imaginária da pátria acima da sua própria vida? Tânia para ali. Objetivamente falando, esses nacionalistas comunistas, o exército da federação, são o diabo, e embora possam ser uma espécie de culto, enquanto forem o diabo, serão inimigos dos deuses ou de seres semelhantes. Os deuses não existem de fato, mas a postura de não aceitar esse tipo de ser é importante. Não é justo ignorar os pontos em que podemos chegar a um entendimento mútuo só porque temos certas questões sobre as quais nunca concordaremos. Aprendi a sempre procurar o lado bom das pessoas. É isso que tento fazer ao máximo.
É por isso que reconheço seus méritos. Até mesmo os comunistas podem ser elogiados quando se trata de intimidação e ateísmo. Se eu não avaliar isso de forma justa, minha perspectiva será inegavelmente tendenciosa. Para usar termos extremos, eu demonstraria uma extraordinária falta de integridade intelectual moderna. Qualquer pessoa que deseje ser imparcial precisa observar a honestidade intelectual. Com a mente repleta de ideais tão puros e brilhantes que chegavam a doer, Tânia riu baixinho da ironia que havia descoberto. Talvez devesse dizer que ela percebeu graças ao seu compromisso diário com o intelectualismo. Tendo encontrado essa oportunidade de superar a distância entre si e os outros em meio à batalha, Tânia até sentiu o coração se aquecer. Sim, ótimo, muito bom, isso merece uma salva de palmas. É difícil dizer que é agradável, mas é emocionante. Por isso, com grande reverência e tolerando a contaminação psicológica do corruptor tipo 95, considero profundamente gratificante cumprir meu dever da forma mais eficiente possível. Utilize diversas fórmulas de explosão sobrepostas para obter a supressão da área. Em teoria, essa é a solução ideal. Mesmo para magos aéreos, é praticamente impossível desviar quando toda a área ao redor deles está explodindo. Inimigos talentosos nunca devem ser subestimados, principalmente quando são ateus que merecem algum reconhecimento. Precisamos ter boas maneiras e garantir que os eliminemos com cuidado. Atenção! Vou atingi-los com fogo de saturação explosivo. Batalhão, saiam deste espaço aéreo imediatamente. Ao mesmo tempo em que adverte suas tropas mais uma vez, ela define a área de manifestação de seu feitiço. Ao finalizar seu plano de voo, ela certifica-se de levar em consideração a trajetória de voo ponto dos magos inimigos que ainda estão subindo para interceptá-la. É por respeito aos seus oponentes que ela está preparando uma gama tão densa de fórmulas. Inimigos capazes são os piores inimigos. Este é o momento em que Tânia deve eliminar o máximo possível deles. Sim, chegou a hora de usar a Elinium tipo 95 ou qualquer outro objeto de poder amaldiçoado que a situação exija. Trabalho é trabalho. Às vezes o dever exige um massacre em massa. Uma situação triste, sem dúvida, mas isto é a guerra. Ó tu que nos guias. Ó tu que conheces a serenidade. Essa violação da minha consciência, da minha própria dignidade como pessoa, invadida por algo que não deveria existir, é uma atrocidade que levanta questões como: o que é moralidade? O que é justiça? Tânia não tem escolha a não ser vivenciar o horror de sua boca se movendo por conta própria a cada segundo que passa. Que humilhação quando as palavras que saem da sua boca traem seus pensamentos. Mesmo assim, é um sacrifício oferecido de bom grado em troca da vitória. E assim reunimos nossa coragem, e embora o caminho seja espinhoso, nós o venceremos. O feitiço consiste em 4 camadas de fórmulas de explosão conjuradas em paralelo. Isso significa que a mana necessária e a velocidade com que os efeitos se manifestam são 4 vezes maiores que o normal. Com uma única conjuração, Tânia tem a capacidade de lançar fogo de supressão equivalente ao de uma companhia aumentada. Deve ser isso que as pessoas querem dizer quando afirmam que seus cérebros estão fritos por excesso de esforço. Ali estão os louros prometidos, a casa da glória, um mundo pacífico e puro. Apesar de sentir que sua consciência está a um passo de se esvair, o ataque de Tânia consegue envolver os magos inimigos que subiam em uma bola de fogo e derrubar vários deles instantaneamente. Mais do que suficiente para um ataque inicial. Até mesmo o exército da Federação, notório por seu descaso com as baixas, não passa de um conjunto de seres humanos. Eles se encolhem quando são atingidos por um tiro, e quando seus camaradas são carbonizados bem na frente deles, é inevitável que se afastem mesmo que não percebam. Sigam o comandante do batalhão. No exato momento em que o inimigo desperdiça seu precioso ímpeto com hesitações, o Major Vais faz sua jogada. Permissão para minha unidade se aproximar do inimigo? Que o Senhor te proteja. Faça isso. Assim que Tânia acena com a cabeça em resposta à sua sugestão sucinta, seus soldados partem. A companhia responde com velocidade impressionante, assumindo formação de ataque. Suas manobras impressionantes são executadas com a facilidade prática de profissionais, sua técnica digna de figurar em livros didáticos. A unidade de Tânia está repleta de magos nomeados, veteranos da frente oriental. Ou talvez devêssemos simplesmente chamá-los de belicistas. Esses soldados têm experiência de combate suficiente para facilmente tomar a iniciativa do inimigo, ridicularizando seus oponentes por vacilarem no campo de batalha. A única companhia de Vais, espalhando iscas óticas pelo caminho, avança com grande ferocidade em direção ao que deve ser um regimento próximo de magos aéreos inimigos. À primeira vista, parece que estão desperdiçando a vantagem da altitude. Na verdade, porém, estão simplesmente optando pela melhor solução disponível. A probabilidade de acertar um golpe fatal em um mago em alta velocidade é ínfima. Sem mencionar que os humanos congelam diante do inesperado. É fácil capturar os magos da Federação que pensavam estar vindo nos perseguir enquanto fugíamos. Quando os alvos são presas fáceis que pararam de se mover, o sucesso é praticamente certo. É em momentos como esse que fica evidente como os cães de guerra são excelentes caçadores. Eles conseguem farejar a fraqueza do inimigo e atacar com força. O moral de uma unidade é algo delicado. De repente, se ver em desvantagem quando deveria estar atacando é especialmente prejudicial para ele. Qualquer sinal de fraqueza pode tornar até mesmo o exército mais poderoso vulnerável. Mas por outro lado, em uma organização tão desequilibrada quanto o exército da Federação, talvez o número de veteranos seja baixo. Essa ralé a teia. Ah, droga, será que a área da linguagem do meu cérebro está contaminada de novo? Tânia lamenta baixinho a falha. O campo de batalha não tem a menor intenção de lhe conceder nem mesmo esse modesto luxo. Prata enferrujada. Merda, merda, hoje você morre.
Se nada mais, eu vou acabar com você. Vários alvos estão apontados para mim. Há até mesmo miras óticas misturadas com as miras convencionais. Isso demonstra o quão ansiosos os magos da Federação estão para eliminar um inimigo notório. A decisão deles de eliminar primeiro o comandante foi acertada. Corte a cabeça e o corpo morrerá. Só um tolo ignorante com um estranho senso de romantismo os amaldiçoaria como covardes. Após refletir um pouco sobre as forças adversárias, Tânia não conseguiu conter uma risada seca. O exército da Federação realmente aprimorou suas habilidades. Cara, esses caras são um verdadeiro problema. Eles deviam ser massacrados no curral por outros comunistas em vez de ficarem nos incomodando. Alternar para o Type 95 muitas vezes dificulta evitar a sobrecarga do processador. Sem muitas alternativas, aproveito ao máximo os 4 núcleos do dispositivo e abro fogo imediatamente. Que as boas novas cheguem a todos os cantos de todas as terras. Quem espontaneamente se ensoberbeceria em louvor ao mundo e desejaria enchê-lo com a glória do Senhor. Há um ditado que diz: não se pode travar uma guerra sem perder a sanidade, e é absolutamente verdade. Tantas fórmulas se manifestam que quase parece que estou descontando minhas frustrações no inimigo. Na outra ponta da minha mira, pedaços de carne berram a plenos pulmões. Foi então que um pensamento repentino passou pela cabeça de Tânia. Vou martelar a glória do Senhor diretamente neles. A mente de Tânia, atordoada pela adrenalina e purificada pela sinistra relíquia sagrada, enlouquece enquanto ela segue a unidade de Weiss. Companhia por minha conta. Não vou deixar o Weiss bater meu recorde. Ela se lança de cabeça no compromisso. Quando a sensatez de suas ações é questionada, é mais seguro prosseguir sem hesitar agora que o caminho já foi decidido. O inimigo está fazendo o possível para lidar com a companhia de Weiss. Seu esforço é louvável, mas o que acontecerá quando outra companhia aparecer em seu flanco? Droga, é a maldição da bruxa. Gritos de um inimigo pego de surpresa e o choque de magos em combate corpo a corpo, nada poderia soar mais gratificante. Ao mesmo tempo, existe uma sensação inconfundível de que algo está errado. Sou só eu ou eles são péssimos em combate corpo a corpo? A resposta do inimigo é bem, para dizer o mínimo, eles são fracos. Os magos da Federação, que até instantes atrás vinham resistindo aos ataques como um grupo coeso, abandonaram completamente a disciplina e a organização. A menos que sua vontade de lutar esteja completamente destruída, as unidades normalmente não se desfazem tão rapidamente. Mas esses caras vieram para cima mesmo quando estávamos em cima deles. É difícil imaginá-los se rendendo assim. Comparado a quando lutávamos à distância, a diferença de habilidade parece gritante. Não, espere um minuto. Será possível? Tânia sorri satisfeita. Será que esses soldados foram treinados rápido demais? Agora entendi. Sim, em termos relativos, a maioria das batalhas de magos aéreos são tiroteios de médio a longo alcance. Dado isso, é compreensível que o treinamento focado fique desequilibrado, especialmente se o tempo for limitado. Nem mesmo a Federação consegue aumentar o número de soldados sem recorrer a medidas drásticas, o que lhes deixa poucas chances de ensinar seus recrutas a lutar como uma unidade em combate corpo a corpo. Hahaha, isso é ótimo. É um buffet onde você pode comer à vontade. Tenha a coragem de ser antipático. Uma boa regra de vida, não é? Em breve não poderemos mais zombar da educação moral obrigatória. As virtudes devem ser levadas a sério. Vamos eliminá-las. Teóricos de sofá dizem que o combate corpo a corpo em uma batalha entre magos aéreos é absurdo. Nesse ponto, Tânia concorda que é tão arriscado que chega a ser irracional. Mas mesmo nos tempos em que a artilharia reinava suprema, os soldados ainda esperavam lutar corpo a corpo com paz na maioria das vezes. Seja qual for o motivo do erro de cálculo do exército da Federação ao prever que não haveria nenhum combate corpo a corpo, Tânia está feliz. Como isso está acontecendo? Os gritos dos magos da Federação são incompreensíveis, mas simplesmente olhando as expressões faciais deles deixam claro o que estão pensando. Viva a comunicação não verbal, eu acho. Com um sorriso de escárnio tão grande que seus oponentes puderam ver, Tânia resumiu sucintamente a causa da derrota deles. Somos mais devotos e mais experientes. Com que base vocês acharam que poderiam vencer? Só um amador acreditaria que basta desferir golpes aleatórios na esperança de acertar um alvo. O princípio básico do combate corpo a corpo é simples. Elimine o inimigo 1 a 1 e derrote-o com vantagem em energia cinética. Basicamente, você acredita no que é certo, se prepara para o pior e depois reza para que dê certo. Rezar? Não, você não precisa rezar. Eu não consideraria saudável concentrar todos os seus esforços em algo tão improdutivo quanto rezar. Isso não serve para nada. Tânia balança a cabeça novamente e ataca os soldados inimigos enquanto eles se dobram em desespero. É a mesma diferença entre Kendo e Kinjutsu. Ao contrário de uma espada de bambu para treino, uma lâmina mágica corta ao fazer contato. Esses magos, pouco melhores que os recrutas mais inexperientes, parecem não conseguir entender isso. A maioria dos seres humanos não consegue manter a calma após sofrer ferimentos. Os tímidos que tentam evitar se machucar a todo custo em vez de se concentrarem em prevenir apenas ferimentos fatais, tornam-se presas fáceis. A covardia é uma coisa boa, especialmente para soldados. É muito melhor ser covarde do que imprudentemente corajoso. Claro, não há como salvar quem se esquece da ressalva de enquanto você ainda puder se mover ao enfrentar o inimigo. É como levar ovelhas para o matadouro. Se ao menos todos os campos de batalha fossem tão atenciosos. Em um ambiente com tantas metas e onde posso facilmente aumentar minha pontuação, dedicar-me ao trabalho é algo muito gratificante. O tempo livre e os bônus que acompanham um grande número de vitórias aéreas são bastante atraentes.
Hahaha. A que vocês vão se apegar, ateus? Ao seu partido? À sua ideologia? Mesmo a contaminação da minha mente pelo Type 95 representa um risco insignificante quando comparado à perspectiva de férias gloriosas. Bem, talvez eu esteja subestimando um pouco. Ainda assim, numa situação tão interessante como esta, onde tenho boas chances de ganhar uma justa recompensa pelo meu trabalho, a chance de esmagar totalitários e a oportunidade de acumular conquistas militares com facilidade, é praticamente impossível encontrar um argumento sensato contra ceder a esses desejos. Afinal, posso satisfazer o capitalista e o liberal que há em mim, ao mesmo tempo que atendo à minha necessidade de autopreservação. Assim, Tânia continua a dizimar as forças inimigas com um ânimo tão elevado que beira a embriaguez. Deus está conosco. Pensar que eu viveria para ver o dia em que farei tais tolos de comunistas. Venham então. Mostrem-me como vocês se contorcem. Esse combate corpo a corpo extremamente próximo é basicamente uma luta de cães. Ficamos correndo atrás um do outro. Nessa deliciosa pseudopinça, às vezes Tânia consegue atacar o inimigo pela retaguarda, enquanto outras vezes ela consegue empalar os idiotas distraídos por Weiss e sua unidade, de vez em quando. Ela abre fogo a queima-roupa para eliminar os caras que perdem tempo mirando em seus homens. Assim que as coisas começam a esquentar, seu maravilhoso desfile é interrompido por uma breve frase proferida por um soldado inimigo. Ai, Deus! Durante seu treinamento como oficial, Tânia pode ter dominado apenas as partes mais básicas do idioma da Federação, mas não há como confundir essas palavras. Será esta a maldição do Elenium Type 95? Consigo ouvir essa oração com muita clareza. Ah, merda! Bem, está arruinado. Essas 3 palavras dizem tudo. Um comunista buscando a Deus de todas as coisas? Será que o distintivo do Partido Comunista que você usa até mesmo no uniforme do exército não passa de uma decoração? A vontade de gritar é insuportável. É traição. Isso é praticamente trair os valores da revolução deles. Franzindo a testa em clara decepção, Tânia dispara. Um pouco tarde para isso, não acha, ateu? Será que a intensidade do olhar que o soldado retribui é apenas para inglês ver? Será que eles precisam se apegar a algo que nem sequer existe? A decepção é insuportável. Deus conosco. Eu brinco bem na hora em que estou prestes a explodir a cabeça do inimigo, pensando distraidamente que talvez eu devesse ter preparado um capacete piquelhaube como adereço para minha piada obscura. Tudo bem, prata enferrujada. Admito que você é forte, mas eu também jurei lealdade à minha pátria. Mesmo que seja a última coisa que eu faça, vou levar você comigo. O mago da Federação, que se aproxima gritando alguma coisa, faz o sinal da cruz enquanto Tânia observa. O momento foi arruinado. Vim para cá esperando encontrar comunistas, mas nem são comunistas de verdade. Mentirosos. Traidores. Acorde e perceba a lógica. Os pecados devem ser expiados. Enquanto expressava sua profunda decepção, Tânia logo percebeu que os sons do combate haviam cessado. No fim das contas, a guerra é regida por uma equação imparcial. Alguns podem considerá-la cruel, mas isso é, em grande parte, uma questão de opinião pessoal. Os fortes são os que vencem. Nem mesmo a Comissão de Comércio Justo, que proíbe monopólios, regulamenta os combates. Viva o livre mercado! Tânia quase resmunga, mas em vez disso leva a mão à cabeça. Ai! Isso dói muito. Imagino que não posso abusar do tipo 95 mantendo minha força de vontade e esperar 0 efeitos colaterais. Aparentemente, o Ser X nunca ouviu falar de normas de segurança. Não admira que ele tenha fiéis que seguiriam sinceramente o ditado: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Isso é de partir o coração para um individualista instruído como eu. Como pessoa civilizada, eu gostaria muito de encontrar uma solução civilizada. Das 2 horas às 1 hora, temos controle quase total do espaço aéreo. 01, entendido. Muito bem. Ah, sim. Ela se lembrou de acrescentar algo. Seu ataque foi brilhante. Eles se mostraram muito mais fracos em combate corpo a corpo do que eu esperava. Achei que seria preciso um pouco mais de esforço. De fato, tenho certeza de que o exército da Federação também enfrenta seus próprios desafios. Eles devem estar trabalhando muito mais do que esperavam. A guerra também é uma questão de equilíbrio. Dito isso, há um limite para quanto tempo ambos os lados podem continuar ignorando os gritos e apostando mesmo diante de tantas perdas. Seria mais estranho se ninguém falisse. Tânia balança a cabeça. Embora tenham derrotado o inimigo, essa era apenas a ameaça mais imediata. O problema é o que vem a seguir. Podemos estar cansados, mas nossas perdas estão dentro de uma margem aceitável. Dito isso, questiono se ainda faz sentido defender esse espaço aéreo. Acredito que seja exatamente isso, mas não contribui muito para a nossa motivação. É verdade. Mesmo assim, ainda que seja inútil para você ouvir isso, como posso evitar? A única vez que um comandante enche a cabeça de seus oficiais com propaganda é quando o fim se aproxima. Ter apenas fé cega de que deve haver uma saída é prova de incompetência. Uma vitória tática por si só não tem o menor significado. Na melhor das hipóteses, ganharemos medalhas. Da perspectiva do trabalhador individual, talvez isso não seja tão ruim assim. Se o trabalho não for incentivado, a eficiência despenca. Algumas pessoas tentam usar a palavra mágica recompensador, mas o resultado final não passa de um balão inflado sem propósito. O menor ruído fará com que ele estoure, o que é inútil. Enquanto você for uma engrenagem em uma organização, usar os outros e ser usado como engrenagem faz sentido. Mas mesmo que as engrenagens sejam substituíveis, qualquer um que negligencie a manutenção é um tolo que não tem noção de custos. Para Tânia, que possui um senso extremamente apurado, é óbvio que ela deve fornecer motivação natural aos seus subordinados, mantendo-os informados sobre a importância e os resultados do seu trabalho. Essa é a essência da razão de ser de um gerente.
Os recursos humanos devem ser usados com cuidado, e desperdiçá-los é inegavelmente ruim. 02. Nossa situação atual não tem sentido. Estamos nos retirando. 02. Roger. Tem certeza? A premissa em que o Estado-Maior baseou nosso destacamento desmoronou. Eles têm problemas maiores do que se preocupar com o fato de estarmos agindo por nossa própria conta e risco. Essa é a verdade. Não há mais nada que possamos fazer aqui. Com uma expressão de desgosto, Tânia reforça sua postura defensiva. No momento em que reduzirmos nossa altitude minimamente, uma cortina de fogo antiaéreo densa e irritante nos atingirá vinda do solo. Se pego de surpresa, nem mesmo o mago aéreo está a salvo de ser abatido. Manter a altitude atual é uma opção, mas a dificuldade de realizar reconhecimento sobre uma posição inimiga ficou evidente durante os destacamentos no Reno. Embora nossas perdas tenham sido mínimas com o acúmulo de fadiga, os acidentes se tornam cada vez mais prováveis. E o ponto no mapa que há alguns dias supostamente era a linha de frente do exército imperial, agora é essa bagunça. É melhor desistir antes que nos queimemos. Todas as unidades, urgente a partir de 01. Tânia engole o suspiro e transmite suas ordens pelo rádio. Estou suspendendo a missão de reconhecimento em força que o Estado-Maior nos designou. Vamos sair imediatamente. Assim que estivermos fora deste espaço aéreo, quero que os comandantes de cada unidade se reúnam para uma reunião em pleno ar. Em meio a um coro de sim, senhora, a unidade circula acima do ponto fortificado inimigo em uma demonstração perfeita de sincronização, destinada a provocar os observadores abaixo, antes de partir em esplêndida formação. Bem então, Tânia acena para seu vice-comandante que sobrevoa a área. Major Weiss, onde fica a padaria mais próxima? Em algum lugar a poucos quilômetros daqui, mas não sei ao certo. A reunião de emergência em pleno ar, realizada por oficiais mágicos imperiais perto da linha de frente, tem como objetivo discutir pão. Em resposta à expressão de seu vice-comandante, que parece perguntar como devemos proceder, Tânia responde com um olhar perspicaz. No momento não me importa para onde vamos. Nossa maior prioridade é encontrar uma refeição quente. Vamos nos juntar a uma unidade logística que esteja se retirando com um carregamento de alimentos ricos em calorias. Então, de acordo com o mapa, não deveríamos seguir pela rodovia? Esse também era o meu plano, mas acho que será difícil, já que é complicado dizer exatamente onde fica a rodovia. Além disso, não há garantia de que nossas tropas estejam sequer recuando por essa rota. E também não será fácil identificar a qual ramo das Forças Armadas elas pertencem. O que devemos fazer? Tânia pondera um pouco antes de decidir ligar para o primeiro-tenente Grants, que está sobrevoando a área. Tenente Grants, estou destacando sua unidade. Se não soubermos, teremos que descobrir, obviamente. Senhora, quais são as minhas ordens? Sigam em frente e entrem em contato com a retaguarda amiga. Mesmo que eles comecem a atirar acidentalmente, façam o que fizerem, não percam a calma e revidem o fogo. Entendido. O jeito como ele sorri ironicamente enquanto acena com a cabeça, ele sabe o que está fazendo. Ele pode não se comparar a Weiss ainda, mas Grants está a caminho de se tornar bastante confiável. A maneira como ele reúne rapidamente seus subordinados e parte em disparada, pontual e eficaz, como se espera de um oficial subalterno. A ambição e a assertividade que ele demonstra são admiráveis. A preciosa confiança que me permite enviá-lo, juntamente com sua unidade, sem preocupações é algo que ele conquistou por mérito próprio. O tenente Grant certamente se tornou confiável. Coronel, de volta ao Reno, ele estaria com tanto medo que eu não me sentiria confortável em deixá-lo ir sozinho. Talvez eu tenha um talento para cultivar subordinados. Considerando o crescente valor do capital humano sob meu comando, acho que posso me dar os parabéns. O pensamento me causa um certo constrangimento, mas o sentimento de orgulho é inegável. Não é ruim confirmar a capacidade de promover o crescimento, independentemente das circunstâncias. A oportunidade de desfrutar do triunfo dura apenas um instante. Falando do Reno, naquela época a situação no terreno era o oposto da que temos agora. Uma retirada tão desordenada teria sido impensável por lá. Que época? Tânia concorda com a cabeça ao comentário que Weiss faz enquanto voa ao seu lado. Temos os recursos, mas acabamos por abandoná-los. É por isso que as falhas de disciplina são tão terríveis. Na frente do Reno Grants, que na época era segundo-tenente, não era confiável, mas o exército como um todo era previsível. E agora? Coronel, Major, olhem para lá. Aponto meus binóculos na direção indicada pelo meu ajudante. Ah, que desperdício! Aquelas carcaças carbonizadas costumavam ser veículos imperiais. Imagino que aqueles caminhões foram abandonados na beira da estrada. Se o pessoal do serviço militar lá na base visse isso, desmaiaria. Não posso mostrar essa desgraça ao Coronel Ger. Para os caras responsáveis por lidar com a já precária situação dos veículos, isso seria uma cena cruel demais. A guerra realmente não passa de um desperdício colossal. Suspiros profundos já se tornaram uma tradição. Não dá para dizer quantos eu já soltei na frente oriental. O que foi, Tenente Cerebrecol? Ela parece ter encontrado algo e, de fato, quando olho para onde ela está apontando, há um padrão estranho na lama no chão. Qualquer soldado treinado reconheceria à primeira vista os rastros deixados por uma grande unidade em movimento. Uma divisão de infantaria mecanizada? E pelo que parece, não é uma das nossas. O que te leva a dizer isso? Não vejo provas suficientes para identificá-los como uma unidade inimiga. Para o bem ou para o mal, o ajudante perplexo deve ser um estranho às derrotas. Após esse pensamento inicial, Tânia reconsidera. Pensando bem, o exército imperial é uma entidade que arranca a vitória das garras da derrota com o poder da lógica. A única experiência do meu subordinado com o que acontece quando um exército se desorganiza e foge em pânico provavelmente se limita à leitura sobre o assunto. Afinal, os seres humanos são criaturas que se baseiam primeiro na experiência.
Vixa, mais pessoas deveriam seguir o seu exemplo e aprender a estudar história em vez de se guiarem pela intuição. Ela responde com um sim, senhora. Afirmativo. Minha ajudante é incrivelmente atenciosa. Nunca é preciso repetir nada para ela. Ela demonstra muito potencial. A lição continua. Lembrem-se disto, um exército derrotado sempre escapará pelo caminho de menor resistência. Nem mesmo o exército imperial, a infantaria mecanizada é uma exceção. Mas você viu como é lá embaixo. Nossos veículos abandonados estão tão cobertos de lama que é difícil dizer que são nossos, mas eles estavam espalhados principalmente ao longo da rodovia. Que bagunça! Tânia suspira. Ela não pode fazer nada se eles tentaram escolher o caminho mais fácil e acabaram todos atropelados. Então, só porque essa unidade optou por atravessar o terreno pantanoso, deve ser o exército da Federação? Sem dúvida, dispara Tânia. Parece que a prioridade deles é continuar avançando. E eles parecem estar se movendo bem rápido. Você acha que existe alguma chance de eles alcançarem o resto do exército até a hora de nos reagruparmos? Bem, nossa missão é clara. Auxiliar as tropas amigas em sua retirada até que possamos nos reunir com o resto do Camp Group não parece tão ruim. Entendido. Ótimo. Tânia acena com a cabeça e eles continuam voando por um tempo. Analisando as marcas deixadas no solo e dada a ausência de uma grande unidade blindada ou de qualquer infantaria mecanizada em geral, a localização da força inimiga parece começar a se revelar. Essa deve ser a ponta de lança da Federação. Ver evidências de que tropas amigas foram perseguidas é profundamente horrível. Se possível, eu preferiria que o inimigo não estivesse diretamente em nossa rota de retirada. Mencionei a voz a possibilidade de ajudar nossas tropas, mas, francamente, não temos efetivo suficiente para enfrentar um adversário desse porte. Coronel, Tânia desvia o olhar do chão e volta a atenção para o céu. Seu ajudante ao lado dela está manuseando o equipamento de comunicação de longo alcance. Você tem um minutinho? Quando ela acena com a cabeça, oferece-lhe um receptor sem fio. É o Tenente Grants. Ele se juntou a uma unidade de suprimentos. Tânia muda de assunto e interrompe seus devaneios para assumir o comando. Em seguida, ela pega o telefone e questiona Grants. Me dê um relatório da situação. Por favor, aguarde um momento. Ela ouve Grants conversando com tropas amigas ao fundo. Para ser franca, essa reação inicial não inspira confiança. Parece que ninguém sabe ao certo o que está acontecendo no campo de batalha como um todo. Mesmo as informações gerais que estamos recebendo são confusas e ininteligíveis, então não tenho certeza se serão de muita utilidade. Não se preocupe com isso, tenente. A culpa não é sua. O tom de Grants é de desculpas, mas obviamente não é culpa dele. Saber quem é responsável por cada tarefa é um dos requisitos mínimos de um líder. Descontar sua frustração nos subordinados é a pior coisa que você pode fazer. Por agora, vamos priorizar o contato. Envie-nos as coordenadas. Faça todos os ajustes necessários para nos receber. Entendido. Ótimo. Ela desliga e balança a cabeça levemente. Sei que não sei nada. Poderiam chamar isso de conquista, mas na verdade só aceitamos nossa situação desagradável. Bem, a desgraça adora companhia. Hora de compartilhar com Weiss. Vice-comandante, fizemos contato com tropas amigas, mas Tânia dá de ombros e resmunga, não descobrimos nada. É fácil transmitir a gravidade da situação. Weiss claramente entende, pois responde com uma expressão sombria. Provavelmente não é só ele. É bem provável que o rosto de Tânia também esteja contorcido de frustração. O grupo de exércitos do leste é um bando de bebês? Major Weiss, seja justo com suas críticas. Nós também estamos bastante perdidos desde o caso Norden. Não podemos falar muito sobre desempenho. A segurança é o maior inimigo. Cadáveres aos montes. É assim que as coisas são. Isto é guerra. Todos têm a sua vez de sofrer as consequências. Isso me lembra o Reno, comenta Cerebriacol com voz cansada, e Tânia concorda com um aceno de cabeça. Pensando bem, tivemos bastante problema por causa de um erro da sede. O fato de quem paga por esses erros serem as pessoas que estão em campo será um problema estrutural eterno. Se a experiência servir de guia, em breve teremos que pegar em paz para o combate nas trincheiras. Ha. Que nostalgia. Talvez ele tenha levado a queixa de Tânia na brincadeira. Weiss está fazendo palhaçadas, sem entender o ponto principal de forma fundamental. Deve haver suprimentos esquecidos lá embaixo, então procure alguns. Estou falando sério, Major. Pegue o suficiente para todos. Não há nenhum sorriso no rosto de Tânia enquanto ela dá a ordem, sem se preocupar em esconder o desagrado em seu tom. Ele deve ter percebido que ela estava falando sério. Ele se enrijece e responde com uma voz ligeiramente rouca. Entendido. Vou acabar com uma empresa. Por favor, nos proteja. Você entendeu. Manter-se alerta enquanto se vasculha equipamentos abandonados com reforços por perto não é uma tarefa tão difícil. É apenas deprimente. O grupo de Weiss não demora quase nada para coletar uma boa quantidade de recursos antes de se preparar para seguir em frente. Para Tânia, que estava à procura de inimigos, toda a missão transcorre tão bem que acaba sendo anticlimática. Que estranho. O campo de batalha ainda não foi completamente varrido, é verdade, mas nem sequer foi saqueado. Sério? Algumas teorias começam a parecer mais plausíveis. Pouco tempo depois, encontramos as tropas com as quais Grants conseguiu entrar em contato. Nós as encontramos mais cedo do que esperávamos. Na melhor das hipóteses, as linhas imperiais não terão sido muito recuadas, e na pior das hipóteses, a retirada será adiada. Após uma breve análise das tropas que acabamos de encontrar, o que mais chama a atenção é a sua organização.
Sim, normalmente uma retirada ordenada é o ideal. Mas, nessas circunstâncias, é uma notícia terrível. Apesar do caos e da confusão absolutos na frente de batalha, essa unidade calma e organizada está recuando muito lentamente. Em outras palavras, isso prova que as ordens do Grupo de Exércitos Oriental não estão acompanhando o ritmo dos acontecimentos no campo de batalha. Eles nem sequer conseguem se retirar de forma harmoniosa como um todo coeso. Bem, isto é um problema. Com uma expressão sombria ainda no rosto, Tânia chama o oficial de patente mais alta por perto. Sou a Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff do Kampfgruppe Salamander. A que QG ou comando você está subordinado? Exército Oriental, 23ª Divisão, 54º Regimento. E vocês? Vocês são claramente magos aéreos? A troca de informações é objetiva. Todos dedicam um momento para confirmar a coleção de medalhas e insígnias de patente dos presentes. O resultado era bastante previsível. Em termos de medalhas concedidas, este sujeito está um degrau abaixo de Tânia, que ostenta as asas de prata. Mas no campo de batalha, um oficial um degrau abaixo do detentor das asas de prata é praticamente um deus. Estamos aqui em cumprimento de ordens de mobilização de emergência. Gostaria de conversar com você sobre a situação. Fique à vontade, coronel. Desculpe, mas quem é você? Ah, certo. O oficial mais velho sorri ironicamente. Sou o coronel Dirichlet, comandante deste regimento. O sorriso másculo do comandante reconhece que ambos saíram perdendo. De cima para baixo, sou o tenente-coronel von de Gurechaff do Kampfgruppe Salamander. Este é meu segundo em comando, o Major Weiss. Você tem vários nomes, hein? Isso é muito reconfortante, se você for nos escoltar, é claro. Tânia encontra alguma esperança no fato de ele parecer um profissional que domina a situação e entende seu dever. É especialmente admirável como suas primeiras impressões sobre a altura e a aparência dela não transparecem em seu rosto. Se você quer fazer um bom trabalho, obviamente precisará de bons colegas. Saber que não será atrapalhado por trás significa que há uma direção a menos com que se preocupar, o que é ótimo. A vantagem do sistema de medalhas é que geralmente se pode esperar que as pessoas façam jus às insígnias que adornam seus peitorais. Acredito que podemos ajudar. Estamos operando independentemente do restante do nosso Kampfgruppe. Até recebermos novas ordens do Estado-Maior, podemos apoiar sua retaguarda. Bem, eu não posso pedir que você fique sob meu comando, mas ter sua ajuda certamente facilitará as coisas para nós. Além disso, ele entende a hierarquia. Não se vê esse tipo de comandante todos os dias. Embora sejamos um Kampfgruppe oficialmente, no momento estamos atuando apenas como um batalhão de magos aéreos. Deixando de lado as questões de autoridade de comando, somos bastante ágeis. Tenho certeza de que não será um problema para nós apoiá-los por alguns dias. Agradeceríamos muito. Então, vamos lá? Ele percebe o olhar significativo de Tânia. Vou levá-la ao nosso quartel-general temporário. Temos assuntos urgentes a tratar. Obrigado. Tenente Cerebriacol, venha conosco. Major Weiss, a unidade está em suas mãos. Coordene com o vice-comandante do 54º Regimento o mais rápido possível. Após deixar uma série indefinida de tarefas para o vice-comandante, Tânia corre atrás de Dirichlet. Seus ombros largos transmitem uma sensação de confiabilidade. Sim, estamos correndo. O trajeto até o quartel-general do regimento é feito em ritmo de trote. Isso é bastante impressionante. Para a idade dele, Dirichlet deve estar em ótima forma para conseguir correr por essa estrada em condições tão horríveis. E ele se torna ainda mais impressionante quando chegamos ao nosso destino. Podemos estar a alguma distância da linha de frente, mas estou surpreso que uma casa tão bonita ainda esteja de pé. Honestamente, presumi que você estivesse nos levando para um acampamento. Talvez o Conselho de Autogoverno tenha garantido isso para eles? De qualquer forma, um prédio que não foi incendiado ou crivado de balas é notável. É um lugar decente para dormir. Tânia sorri, admirando mais uma vez o quão competente Dirichlet se mostrou. Sim, tivemos sorte de um prédio ainda estar de pé, especialmente com esse tempo. Concordo quanto ao frio, mas e as armadilhas? Isso é o leste, coronel. Eu não teria transferido o quartel-general para cá sem antes ter os engenheiros de campo a examinarem. Uma casa cheia de policiais competentes, dizimados num instante. Até os mais insensíveis ficariam devastados com uma perda dessas. E que erro vergonhoso. Depois de ver esse erro acontecer repetidas vezes, começa a ser razoável ter paranoia em relação à limpeza de edifícios. Hahaha. Com licença. Não, por favor, é uma preocupação legítima se você já ouviu falar de postos de comando inteiros sendo destruídos em explosões. A conversa fria e calculista que estamos tendo nesta casa aconchegante realmente destaca o quão impermanente é o nosso mundo. Bem, vou ser franco com você. A situação não é ideal. Embora eu queira discutir a situação de forma mais ampla ao longo do processo, talvez devêssemos começar trocando informações. Gostaria de saber o que minha unidade testemunhou a caminho daqui? Após Dirichlet responder com certeza, Tânia lhe passa um breve relatório. O Estado-Maior pode ter ordenado um avanço geral, mas as posições amigas nas coordenadas designadas já caíram. Os diversos vestígios de uma força inimiga que vimos ao longo do caminho coincidem com a retirada estratégica em que as tropas de Dirichlet estão engajadas. Além disso, continua Dirichlet com uma expressão de dor. Não está confirmado, mas temos relatos de que algumas de nossas tropas foram atingidas por artilharia pesada. Artilharia pesada? Você deve estar se referindo a uma unidade que vinha na retaguarda e foi atingida enquanto permanecia perto da linha de frente, certo? Aparentemente não. Era o regimento que ficava bem ao lado do nosso. Isso é incrivelmente estranho. Canhões de grosso calibre são lentos. Desdobrar artilharia rapidamente é praticamente impossível. Aprendemos na frente do Reno que a artilharia é muito mais lenta que a infantaria. Por isso imaginei que se uma unidade fosse atingida por artilharia pesada, ela teria que estar na linha de frente.
As tropas inimigas estão avançando com considerável rapidez. Devemos presumir que elas têm uma unidade com uma poderosa divisão de artilharia vindo em sua direção. Tânia está prestes a balançar a cabeça e dizer: você só pode estar brincando. Mas nenhum soldado imperial faria piada numa hora dessas. Estou com inveja. Uma divisão de artilharia inteira. Não poderia concordar mais. Mas como sabe, seria pedir o impossível, Coronel von de Guerechaf. Tânia acena prontamente em resposta. De fato, vidas humanas são caras, mas munição é barata. A Federação já tem recursos humanos de sobra, e agora está convocando divisões de artilharia. Seria difícil chamar isso de condições justas. Em última análise, a existência da mão invisível de Deus, da qual Adam Smith sobrescrito uma falava, significa que o mundo é injusto por natureza. Tenente Cerebracol, revise nossos encontros com tropas inimigas no caminho até aqui. Quero saber onde está aquela divisão de artilharia. Se necessário, envie uma unidade para realizar um reconhecimento em força. Sim, senhora. Imediatamente. Cerebracol já está redigindo a ordem antes mesmo que ela termine de falar. Ela é uma excelente ajudante. Alguém que fará exatamente o que lhe for ordenado. Uma verdadeira bênção, especialmente considerando os tempos atuais. Então, qual é o nosso plano de defesa? Pelo que tenho visto, não conseguimos nem mesmo estabelecer uma defesa integrada em nível de divisão. Isso mesmo. Na melhor das hipóteses, só podemos manter contato intermitente com o quartel-general da divisão. E então, Tânia levanta a questão do futuro sombrio deles apenas com o olhar, arrancando uma careta de Dirichlet. Imagino que se possa dizer que acabamos de receber a ordem de retirada em combate, mas não está claro se as outras unidades conseguirão se retirar ou não. Uma retirada caótica? Argue, tudo está chegando a um ponto crítico. Tânia estremece e olha para o teto. E onde fica o quartel-general da divisão? Aqui. Dirichlet estende o mapa sobre a mesa com um farfalhar seco, e depois de apontar a localização, uma réstea de esperança surge. Não é tão ruim quanto eu temia. Isso fica perto da nossa ferrovia. Parece que temos uma chance de nos reagrupar. Tenho certeza que poderíamos. O problema é o tempo. Ah, o tempo. Nos encontramos novamente. Tempo, tempo, tempo. Devo admitir que essa é a única coisa que o livre mercado não consegue remediar. Encontrar uma maneira de garantir um suprimento confiável de tempo revolucionaria a economia global. Se não conseguirmos nos reagrupar, seremos aniquilados. Exatamente. Detesto apontar o óbvio, mas isso também significa que os próximos dias decidirão a batalha. Tânia acena com a cabeça, concordando que o comentário do coronel é perfeito. Se eles conseguirem reorganizar suas linhas, a divisão poderá ressurgir das cinzas. Tudo o que precisam é de mais tempo. Quem inventou a expressão "tempo é dinheiro" sabia do que estava falando. A propósito, embora eu ainda queira discutir o reagrupamento em detalhes, você poderia me dizer exatamente o que aconteceu na linha de frente? O que quer dizer, coronel? Parece que suas forças foram dizimadas antes mesmo de você começar. Os ombros de Dirichlet caem como se aquilo tivesse tocado em um ponto sensível. Após alguns instantes de silêncio enquanto escolhe cuidadosamente as palavras, Dirichlet pega um cigarro padrão. Havíamos repelido um ataque de sondagem que o inimigo conduziu ao longo de toda a frente outro dia. Como conseguimos expulsá-los? A mentalidade de que os tínhamos empurrado para trás deve ter se instalado não só no meu regimento, mas em toda a divisão. Essa arrogância acabou se voltando contra nós. Havia falhas em nossas posições defensivas. Com um suspiro ele começa a fumar. Defeitos. Parecendo um pouco cansado, ele reformula. Bem, teve menos a ver com a linha de defesa em si e mais com a nossa mentalidade. Acho que todos estavam focados demais em uma contraofensiva de pré-temporada. Uma contraofensiva? É isso mesmo, ele responde com sarcasmo à pergunta de Tânia. As ordens da divisão eram para nos prepararmos para um avanço. Ninguém se preocupou em defender o terreno que estávamos ocupando. As posições na frente não haviam sido fortificadas nem entrincheiradas. As linhas de patrulha devem ter caído muito rapidamente. Tudo está se encaixando agora. O exército imperial já estava comprometido em lançar um ataque. Desde o início, o plano era avançar mais. Nesse caso, não é que é surpreendente que ninguém tenha ordenado às tropas na linha de frente que construíssem diligentemente posições defensivas. Isso é especialmente verdade na frente oriental, onde a principal luta do soldado comum é contra o frio e a lama, não contra o fogo inimigo. Aparentemente, essas tropas se esqueceram de que a manutenção das rotas de suprimento, o reparo de equipamentos e outras atividades dependem da existência de trincheiras. O inimigo nos pegou desprevenidos. É isso mesmo, coronel. Acho que esses malditos comunistas entendem bem a fraqueza humana. O comentário de Dirichlet é lógico. No mínimo, é uma verdade inquestionável na experiência de Tânia. Seu comportamento parece dizer, bem, eles são comunistas. Eles certamente quebraram muita gente. Devem ter um bom entendimento de como fazer isso, encontrando pontos fracos e revelando o quão vulneráveis as pessoas podem ser. Nossa, que bando difícil para qualquer pessoa sensata. Ha ha ha. Se até um oficial como você está disposto a dizer isso, então me diga, onde encontro sanidade? Estamos em guerra. Uma coisa dessas é um luxo raro. O bom senso da guerra, o absurdo da paz. Não há motivo para achar especialmente estranho que a oferta de racionalidade flutue de forma tão errática. Essa é simplesmente a natureza do mercado. Mesmo assim, Tânia acredita firmemente na justiça dos princípios de mercado. Muitos simplórios como Ser X se apegam obsessivamente ao dualismo moral do bem e do mal. Isso já é motivo suficiente para não desistir do mercado. Não poderia ter dito melhor. Voltando ao assunto, atualmente estamos com falta de informações. Para remediar isso, gostaríamos que sua unidade realizasse uma missão de reconhecimento para nós, coronel. Já que estamos aqui, vamos explorar a área e recuperar os restos mortais dos nossos amigos derrotados, certo? Você vai fazer isso? Já praticamos bastante no Reno. Deixem com a gente.
Francamente, é mais raro recebermos uma missão que nunca fizemos antes. Quando Tânia bate no peito para demonstrar sua disposição em aceitá-la, Dirichlet esboça um sorriso amargo. Seria indelicado perguntar com que idade o senhor serviu no Reno, não é? Muito bem, Coronel de Gurechaf, contamos com o senhor. Tânia acena com a cabeça. A confiança deles não é em vão. A partir daí, todos os preparativos são feitos sem problemas. Após um breve briefing sobre a localização aproximada da posição, Tânia parte do quartel-general provisório pronta para iniciar a missão de reconhecimento. Certo, precisamos chamar Vice Grants. Todos já estão aqui. Fantástico. Será que os oficiais de magia aérea são simplesmente o tipo de pessoa que naturalmente sabe estar no lugar certo na hora certa? Os subordinados de Tânia já estão esperando quando ela desaparece dali. Esses caras têm um ótimo senso de oportunidade. Cães de guerra dependem muito de como você os utiliza. Em momentos como esses, eles são muito úteis. Major Weiss, você está em patrulha. Divida o batalhão em 3 e avalie a situação. Os relatórios indicam que o inimigo tem uma divisão de artilharia operando nas proximidades. Localizá-la é nossa prioridade máxima. Essa força pode estar me caçando. Repugnante. No mínimo, precisamos confirmar se ela existe ou não. Caso contrário, nunca mais vou dormir. A droga, é verdade. Algo precisa ser feito em relação ao estômago vazio da Tânia antes de dormir. Nossa terrível inimiga, a fome, já entorpeceu muitas mentes ao longo da história. Antes de irmos embora, adoraria pegar algumas provisões na padaria de campanha. Entendido. Mas não precisa se preocupar com o abastecimento. O que? O coronel Dirichlet teve a gentileza de enviar uma companhia de suprimentos de seu regimento para nos entregar refeições ricas em calorias. Como estão em serviço ativo em uma zona de guerra, eles entendem esse tipo de pedido. Que profissionais exemplares. Tânia acena com a cabeça, satisfeita. Quando quem está no comando tem bom senso, tudo funciona sem problemas. É algo pelo qual devemos ser gratos. Uma preocupação a menos. Que sorte a nossa. Muito bem, então vamos enviar equipes de reconhecimento, começando pelas pessoas que já comeram. É urgente que tenhamos uma visão completa da nossa área de operação. Primeiro, vamos verificar a direção mais arriscada. Tânia se prepara para detalhar a necessidade de verificar os arredores, mas então sua boca se fecha. Um som estridente perfura seus ouvidos. Após o inconfundível zunido de um objeto voando, seguido por um estrondo grave, Tânia grita instantaneamente. Entrada. É o som de projéteis caindo em cascata. Um rugido familiar. Ah, aqueles desgraçados nos pegaram. Merda. O inimigo roubou a iniciativa. Ataque inimigo. Suba. O tenente Grants está prestes a decolar quando ela o interrompe aos gritos, em tom de repreensão. Não, procurem abrigo. Eles nos encurralaram. Abriguem-se nas trincheiras. Após mergulhar na trincheira improvisada mais próxima, Tânia cospe. Droga, não acredito que chegamos tarde demais. Os canhões praticamente nos presenteiam com uma serenata, anunciando nossa desvantagem. Quem já experimentou a diferença entre tiros de advertência e um bombardeio de verdade em uma trincheira jamais esquecerá. Uma vez aprendido, jamais esquecido. Esconder-se em um buraco sob fogo pesado de artilharia está longe de ser agradável. Contra o cenário familiar do campo de batalha em meio ao caos, Tânia grita involuntariamente. É muito cedo. Isso está acontecendo cedo demais. Um bombardeio em grande escala tão rapidamente? A essa altura, estou apreensivo com tudo. Conseguimos chegar a um abrigo, mas estas são trincheiras muito básicas. Se a minha sobrevivência depender de elas resistirem ao impacto direto de um projétil de grosso calibre, diria que é extremamente improvável. E mesmo que quiséssemos fortificá-las agora, não temos os materiais nem as ferramentas necessárias. Então, o que devemos fazer? Certamente não rezar? Isso seria ridículo. A maioria das pessoas consideraria isso uma humilhação absoluta. Droga. Acho que isso é o que você chamaria de pior, diz Tânia, demonstrando indignação. Esta é uma guerra contra a liberdade. Minhas opções são: ou me submeto àquela escória que os comunistas irritantes chamam de Deus, ou forjo o meu próprio destino, obliterando o ser X e aqueles comunistas junto com ele. Ótimo, vamos fazer isso. A resposta é simples. Como pessoa civilizada que ama a liberdade e a modernidade, meu dever é claro. Oficiais, reúnam suas tropas. Os impactos das explosões e o estrondo resultante obrigam Tânia a elevar a voz. Gritando num volume que poderia prejudicar suas cordas vocais, ela se destaca em meio ao ruído, comunicando o que precisa ser feito. Preparem-se para o contra-ataque. Batalhão, preparem-se para atacar em dobro. O que? É um bombardeio preparatório, olá. Comecem antes que a infantaria inimiga apareça. Acertem-nos no nariz assim que chegarem. Sempre foi assim na frente do Reno. Depois das conchas vêm os humanos. Não há razão para que seja diferente no leste. Major Weiss reúna o batalhão. Temos alguma linha com o coronel Dirichlet? Se estiver inativa, envie um contato. Olha ali. Quando Tânia vira a cabeça desconfiada, para ver na direção do dedo, percebe que é a direção da casa que servia de quartel-general provisório, o prédio que eles haviam deixado momentos antes. Só que ele não está mais lá. Ah, droga, aqueles desgraçados. Agora temos que falar da sede no passado. Agora entendi. Fica claro porque o inimigo decidiu usar toda a sua força na salva inicial, porque eles puderam disparar com efeito imediato. A artilharia do Exército da Federação tinha seu alvo definido desde o início. Desvendar o plano exigiu apenas um pouco de dedução. Aquela casa isolada não havia simplesmente sobrevivido. A estrutura fora deixada intacta de propósito para servir de alvo. O quartel-general do regimento foi completamente destruído. Eu consigo ver isso. E o coronel? Acho que ele não conseguiu.
A resposta de Weiss é simples e clara. Minha ilusão se voltou contra mim. Tânia está cheia de arrependimento. Pela primeira vez, parecia que finalmente haveria um colega competente para manter tudo sob controle. Quem poderia prever que ele e o resto do QG seriam reduzidos a pó? Eu não esperava por isso. Ah, que confissão maravilhosa de incompetência. Eu deveria ser fuzilado por nem sequer considerar essa possibilidade, mesmo estando em guerra. Que negligência, que descuido, que fracasso. Esse tipo de incompetência me dá nojo. Muito bem, agiremos por nossa conta e risco. Vamos supor que o coronel Dirichlet caiu em combate e que a cadeia de comando está incerta. Consideraremos este local como nosso quartel-general temporário. Não deveríamos encontrar o segundo em comando no 54º Regimento? É uma perda de tempo. A sugestão do meu ajudante é válida na maioria dos casos, mas equivocada nas circunstâncias atuais. Uma transferência de comando sem uma reunião adequada causaria um caos completo. Não podemos nos dar ao luxo de dedicar trabalho inútil a algo impossível agora quando cada segundo conta. Mas, Tenente Cerebriacol. Sim? Você se esqueceu? O tempo é finito. A extravagância é a inimiga. No momento em que Tânia estava prestes a continuar a palestra, ela se calou ao perceber que o fogo da artilharia havia cessado. Na frente do Reno, o fim do bombardeio era um sinal do que sempre vinha a seguir. Ataque inimigo. Gritos irrompem em todas as direções e o som familiar de tiros começa a ecoar. A sequência de eventos, como num livro aberto, me dá vontade de amaldiçoar nossos inimigos. Mas algo no ar parece estranho. Tem um mau pressentimento que insiste em ser ouvido. Quando paro para tentar descobrir a causa, a resposta é simples. Não há som suficiente. Não ouço metralhadoras leves o suficiente. Considerando os estrondos dos tiros vindos de todas as direções e as poucas explosões, cada posição deve ter começado a organizar um contra-ataque de acordo com o plano de defesa. Será que perderam todo o equipamento pesado durante a retirada? Nosso fogo de saída parece ter uma intensidade muito fraca. Não há sequer um lado positivo nisso tudo. Que diabos está acontecendo? O que deveria soar como uma orquestra unificada de poder de fogo imperial soa, em vez disso, distorcido e irregular, como um fonógrafo quebrado. Unidades individuais oferecem resistência valente, mas a coordenação é claramente deficiente. Este é o momento em que o apoio de fogo regimental ou divisional deveria estar caindo em profusão, e sua ausência é notória. A causa é simples de explicar. O inimigo decepou o chefe da nossa cadeia de comando local com o ataque inicial. A maldita divisão de artilharia deles, ou seja lá o que for, fez um trabalho excelente. Resumindo, este é o pior cenário possível. Considerando que não temos mais os meios para organizar uma defesa eficiente, corremos sério risco de ver todo o regimento entrar em colapso. Nós estragamos tudo dessa vez. Tânia pragueja contra os céus. Mesmo que queira assumir o comando, ela mal sabe alguma coisa sobre o plano de defesa do 54º Regimento, já que partia do pressuposto de que o coronel Dirichlet seria o responsável. E o mais importante, uma nova cadeia de comando ainda não foi estabelecida. Presumi que teríamos tempo para discutir as coisas em detalhes depois de terminarmos a busca nos arredores. Que burrice a minha! Nem eu negaria que essa gafe merece um pelotão de fuzilamento. Não. Tânia balança a cabeça negativamente. A prioridade agora é assumir o comando, não se criticar. Para superar a crise, ela eleva a voz o máximo que consegue. Atenção! Oficiais do 54º Regimento reúnam-se. Isso mesmo, vocês. Ela reanima as tropas atordoadas e confusas invocando comando e hierarquia. É um método primitivo, mas testado em batalha. Nunca menospreze a abordagem simples e clássica, especialmente em emergências. O coronel Dirichlet e os outros estão mortos. Eu assumirei o comando temporariamente. Convencer os oficiais atordoados do 54º Regimento de que eu sou lidar com o chefe é tarefa fácil. Parados ali sem expressão, os policiais poderiam ser melhor descritos como engrenagens que fazem o que lhes mandam. Esses caras existem para seguir ordens, então, se dermos a eles a lubrificação adequada, ainda há esperança. Sê coronel. Depressa, tragam-me o seu segundo em comando. Andem logo. Após inflamar os ânimos dos oficiais do 54º Regimento, Tânia começa a proferir palavras de encorajamento incisivas. Dirijam-se às suas posições e preparem-se para interceptar. O inimigo está chegando, vocês sabem o que fazer. São pedidos que nascem de promessas definidas. Movam-se, movam-se, preparem-se. Oficiais, cumpram o seu dever. São palavras mágicas que iluminam o caminho para tropas perdidas que não sabem por onde começar. Contanto que compreendam o propósito de interceptar o inimigo, o treinamento que lhes foi incutido superará em certa medida sua confusão. Preparem-se. Depressa. Para os seus postos. Acelere o passo. Essa reação instintiva daqueles soldados de semblante impassível deve ser resultado de treinamento diário. Quando começam a se movimentar bruscamente, a velocidade é lenta, mas a transição para uma postura defensiva não é letalmente lenta. Mesmo em uma posição temporária durante uma retirada, um exército sempre precisará de, pelo menos, um mínimo de preparação. Provavelmente está na hora de nos mexermos. Muito bem. Major Weiss, acredito que as possibilidades estão se abrindo. Com isso, as coisas devem ficar bem por enquanto. Tânia finalmente está tendo a sensação de que as coisas estão se encaminhando. Sinceramente, é uma pena que não haja chance de se obter algo próximo à resposta quase instantânea do Salamander Camp Group, mas este é o momento para se aproveitar. Uma vez dentro do jogo, você precisa dar tudo de si para ter uma chance de vitória. TSC. Ainda não encontramos o segundo em comando? Tânia imediatamente avista o jovem oficial que havia capturado há poucos instantes. Vagando sem rumo, ela grita para ele. Ei, você! Onde está o segundo em comando do 54º Regimento? Tenho quase certeza de que ordenei que você o trouxesse aqui. Quem está no comando? Essa unidade é sua. Você não sabe?
Senhora, eu fui designado para cá recentemente para a sessão do quartel-general. Cheguei outro dia. Ainda atonita, Tânia percebe seu erro. Enquanto o resto das tropas grita e corre em todas as direções, Tânia e os outros forasteiros, os magos do 203º Batalhão de Magos Aéreos, não tem nada para fazer. Nesse caso, ela se arrepende de não ter enviado Vais e os outros para procurar antes, mas é tarde demais. Voltem para onde ficava o quartel-general provisório. Quando um oficial de alta patente aparecer, explique o que. Não, espere. Apenas dê a eles esta mensagem. O 203º Batalhão de Magos Aéreos assumiu o comando temporariamente. Contate-os imediatamente. O que está acontecendo? Tânia olha para o céu. Da última vez que olhou para cima, havia um belo teto acima dela. Agora não há nada além de uma irritante cobertura de nuvens. Gritar palavrões é praticamente tudo o que ela consegue fazer no momento. Como é que esses amadores completos se tornaram oficiais? Que diabos está acontecendo? Contendo a vontade de estalar a língua, Tânia balança a cabeça negativamente. Teria sido bom ao menos discutir um plano com o 54º Regimento, mas parece que não há tempo suficiente. Dada a situação, algo precisa ser feito agora. Reflexão e arrependimento são luxos que só os vivos podem desfrutar. A capacidade de nos preocuparmos é uma forma bastante adequada de provarmos a nós mesmos que ainda estamos vivos. Não conseguimos nos coordenar com esses caras. Nem deveríamos tentar. Em vez de trabalho em equipe, vamos apenas acumular uma série de vitórias individuais até que se torne algo parecido com o jogo coletivo. Acho que esse é o plano, então. A necessidade justifica isso. Vamos aproveitar a mobilidade de um batalhão de magos aéreos. Que teoria nostálgica sobre a operação. Lembro-me de como era, na época da guerra. Na faculdade, sugeri isso ao general von Zetor durante um encontro fortuito. Uma unidade especializada em mobilidade, que se destaca em ataques individuais e pode responder rapidamente com um número reduzido de soldados. Um batalhão de magos aéreos é realmente a força de reserva ideal para tarefas que exigem flexibilidade. Eles são os especialistas ideais em caça a fugitivos. Agora, voltando a preocupações mais imediatas, é hora de colocar os pensamentos de Tânia em ordem. A situação é extremamente desfavorável. A cadeia de comando entrou em colapso. A transferência de comando é ineficaz. E para piorar a situação, o número de inimigos é alarmante. Mas isso não é motivo para negligenciarmos as coisas que temos que fazer. Pelo contrário, devemos nos dedicar com ainda mais constância e cuidado do que o habitual. Batalhão, atenção! A ordem provoca uma reação perfeita. Os membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos se viram para mim em um movimento sincronizado. Como se uma corrente elétrica os tivesse atingido da cabeça aos pés. É algo que lhes foi repetido inúmeras vezes durante o treinamento. A postura ereta do Major Weiss, do 1º Tenente Grants e do 1º Tenente Cerebriacol à frente da formação demonstra a perfeita disciplina das tropas. Eles são profissionais. Sinto apenas satisfação ao vê-los trabalhar. Por isso tenho certeza de que posso esperar um desempenho admirável deles também no futuro. Resumindo, nossa missão é apoiar nossos aliados. Não esperem que as outras unidades façam nada além de defender suas posições. Isso não é muito trabalho para eles? A elegância formal de Weiss ao contar uma piada no momento apropriado para aliviar o clima, o timing perfeito de sua intervenção. Nada substitui a tranquilidade e a confiança de saber que seu vice-comandante consegue perceber o clima do momento. Imagine que vocês estão dividindo as funções. Enquanto eles mantêm a posição, flanqueiem nossos inimigos imbecis e dispérsios. O sorriso de Tânia é como um silencioso "você sabe o que fazer". É o mesmo trabalho de sempre. Batalhão, isto é rotina. Eliminem as tropas como sempre fazem, entreguem os relatórios normalmente e depois voltem à base como em qualquer outro dia. Para magos aéreos, percorrer grandes distâncias é extremamente fácil. Eles são a força de reserva ideal, excepcionalmente rápidos de mobilizar e com a mobilidade que o exército imperial tanto almeja. A especialidade do exército imperial é movimentar-se dentro de posições estabelecidas para conduzir a defesa das linhas internas. É uma tradição incutida em todos os cadetes na academia e, como toque final, esses conceitos são gravados na essência do corpo de oficiais na escola de guerra. Em outras palavras, as condições atuais são todas cenários previstos. Proteger uma base usando táticas de linhas internas para repelir inimigos invasores não é exceção. Soldados inimigos. Temos contato com o inimigo. Entrem aí. Mesmo o combate corpo a corpo dentro da posição é realizado sem hesitação. Afinal, este é o 203º Batalhão de Magos Aéreos. Temos muitos membros que estão por aqui desde a época do Reno. Sua proficiência com pás é excepcional. Depois que você se acostuma a usá-las, as pás se tornam ferramentas extraordinariamente úteis. Uma estocada nas partes íntimas seguida de uma pancada na cabeça é uma maneira infalível de incapacitar o inimigo. Eliminação concluída, né? Coronel Ali. Ao olhar para o lado, vejo um grupo fugindo na direção dos tiros. Em outras palavras, são as tropas isoladas que podem ser descritas como os remanescentes do exército derrotado. A forma como estão recuando em pânico em vez de enfrentar o inimigo sugere que agora há uma brecha em nossas linhas. Que diabos? Remendem isso. Aprendi isso muito bem na academia. Com a defesa por linhas internas, as linhas defensivas frequentemente precisam de reparos. Você pode encontrar inúmeros exemplos de colapsos em um canto que levam a uma derrota total. Aprendi na academia militar, ignorar uma brecha nas linhas por muito tempo é você ser forçado a mudar para uma defesa móvel. Mas mesmo essa defesa requer uma certa quantidade de espaço para ser bem sucedida. Em uma batalha de trincheiras, você pode abandonar a primeira linha, desde que tenha profundidade suficiente para resistir a um ataque prolongado.
Mas no fim das contas, a defesa em profundidade é outro ideal teórico, no qual você não pode confiar em uma defesa estática onde não há muito espaço disponível. É por isso que os instrutores enfatizavam constantemente a importância de manter uma linha defensiva sólida. Puta merda, o que será que os caras do lado oeste estão fazendo? Existe alguma vulnerabilidade naquele flanco? Soldados fugindo da direção da posição defensiva ocidental é provavelmente a pior cena que consigo imaginar. Tânia precisa ir descobrir o que está acontecendo lá. Quando está prestes a correr para lá, um som ressoa em seus ouvidos, alertando-a para a gravidade da situação. Um ecoado daquele irritante urá. Ah, que droga! É óbvio o que está acontecendo. É um grito que a gente se acostuma a ouvir quando está na frente oriental. Quanto melhor você ouvir, mais pressão o avanço do inimigo exercerá sobre nossas tropas. O moral deles está no auge, enquanto o nosso está desmoronando. É evidente que estamos prestes a ser subjugados pelas forças inimigas. Um olhar basta para perceber a causa. Consigo ver isso mesmo que não queira. Os que estavam correndo eram todos jovens de rosto pálido e homens que pareciam muito velhos para estarem em serviço ativo. Uma unidade improvisada de novatos e reservistas. Quando a ficha caiu, ela não conseguiu disfarçar o suspiro. Esses caras são vulneráveis. Eles são muito frágeis. Estão muito aquém dos padrões do poderoso exército imperial que Tânia conhece. Tendo lutado continuamente na linha de frente, essa é a sua opinião sincera. São recrutas inexperientes. Tânia acena para Vais em silêncio. Devemos recuar para a segunda fila? Não. Ela balança a cabeça negativamente. Uma retirada seria difícil. Se pudéssemos nos mover de forma organizada, uma retirada seria ao menos uma opção tática. Seria mais lógico ponto do que uma tentativa fútil de manter a linha em ruínas, que dificilmente pode ser considerada ideal. Mas com o quartel-general destruído, uma retirada ordenada é impossível. Não passa de uma opção teórica vazia, impossível de concretizar. Aliás, se tivermos azar, pode ser ainda pior do que teorias de sofá. O que aconteceria se a desordem se espalhasse rapidamente, de modo que até mesmo os pontos que atualmente resistem acabassem por ruir? Uma clássica perda de liderança seguida de uma derrota clássica. Uma retirada fingida seguida de um contra-ataque seria impossível de executar sem uma base sólida. Tropas que acreditam já estar derrotadas são inúteis em um contra-ataque. Nunca imaginei que teria que priorizar o que é certo em detrimento do que é racional. A guerra realmente força as pessoas a fazerem escolhas horríveis. Tânia toma uma decisão. Prepare-se para uma batalha de assalto. Major, você comandará o do 103º. Vais também é um veterano. Se o olhar dele me pergunta, você está falando sério? Significa que ele entende o que estou tentando fazer. Ele encontrou a racionalidade no irracional. Concordo plenamente que é imprudente, mas temos que fazer isso. Entendido. Eu comandarei a infantaria. Tenente Cerebracol, você e sua companhia me sigam. O resto de vocês vão com Vais. Fiquem atentos ao momento do contra-ataque. Com o seco, vamos lá. Tânia rapidamente distribui as instruções e parte em uma caminhada deliberadamente casual em direção às tropas amigas, que se transformaram em meros vestígios de uma força derrotada. Mantenham os pés firmes. Não dava para chamar de grito muito alto, mas ela usava toda a força que conseguia. Infelizmente, apesar de uma oficial de magia aérea com sua patente claramente visível estar gritando com eles, nenhum deles retornou às suas posições. Não só isso, como também a encaram com um olhar vago. Aparentemente, a compreensão que eles têm do mundo entrou em colapso. Tudo bem. Tânia franze um pouco a testa. Por que os policiais são chamados de policiais? Porque eles fazem o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Não se diz que os soldados devem temer mais os seus próprios oficiais do que o inimigo? Considere isso como fugir do inimigo. A reação de indiferença de seu ajudante é a resposta esperada. Embora Cerebracol tenha galgado posições na hierarquia, ela foi originalmente uma recruta. E dado seu temperamento, Tânia consegue entender por que ela hesitaria. Apesar disso, Tânia dá a ordem com confiança. Preparem-se para atirar. Preparando para atirar, senhora. Treinamento e disciplina nada mais são do que a otimização de reflexos condicionados. Suas tropas respondem imediatamente. São apenas 12 pessoas, mas são magos aéreos. Vê-los alinhados para atacar é de tirar o fôlego. E a pressão exercida por um grupo de magos aéreos é especialmente forte em uma zona de guerra. Qualquer pessoa que ainda tenha a presença de espírito para sentir medo em um campo de batalha obviamente consegue compreender as ameaças. Os instintos podem ser extremamente úteis quando controlados. Dizer que os humanos são como animais talvez seja uma comparação exagerada, mas os humanos de fato possuem instintos. Se os dotarmos de inteligência, podemos alcançar a regulação e o gerenciamento adequados das pessoas em situações extremas. Incentivar as tropas não surte efeito. Que bando! Tânia muda para um tom mais provocativo. E se o pessoal lá em casa descobrisse? Provavelmente ficariam sem palavras. Vocês deveriam ter vergonha, seus completos idiotas. Ao observar os rostos aterrorizados, todos se encolhem. Os soldados que já não sentem vergonha são poucos. Isso é inútil. Não há razão para continuar tentando. Se desistir não é uma opção, então a única coisa que resta fazer é intensificar as coisas. Provavelmente. Tânia se recompõe e abre a boca pela terceira vez. Atenção! Sua voz é baixa e ninguém a ouve. A essa altura, isso não é surpreendente. Quando os soldados estão em debandada, não passam de uma multidão de indivíduos consumidos pelo terror, mas assustar as pessoas não adianta nada. E essas tropas precisam ser utilizadas se o Império quiser vencer a guerra. Esta é uma guerra total, ou seja, um conflito onde toda a população desempenha um papel ativo no esforço de guerra. A situação ficou tão fora de controle que me dá vontade de rir. Tânia repete com serenidade, atenção.
Ela funga, levando à mão a arma que está em seu quadril, sem se importar com o fato de que sua ação abala até mesmo os soldados mais tímidos. Ela mira horizontalmente e espera até o último segundo para levantar a pistola e atirar. Atenção! Ela eleva a voz e verifica a resposta, mas o resultado é apenas uma confusão. Arg, sua paciência se esgota. A Tenente-Coronel Tânia von Degurechaff está chamando vocês para a atenção. Cale-se e escute. Após esvaziar um pente inteiro, ela eleva a voz novamente. O que vocês estão fazendo? E os seus postos? Quem é o comandante de vocês? O capitão Ryan está morto. Estamos perdidos. A tensão se dissipou? Um dos garotos grita que sua unidade foi dizimada, com o rosto pálido como um fantasma. Esta é uma boa oportunidade. Em resposta ao idiota em pânico diante das probabilidades insuperáveis, Tânia suspira. Não há como negar que será uma luta difícil. E daí? Não é como se fugir fosse ajudar em alguma coisa. Pessoas que fogem apesar da falta de rota de fuga são como lemmings. Se você só pretende cair na água e se afogar, lutar até o fim parece mais promissor. Aniquilados? Soldados, essas pernas são só de enfeite? Tânia ri deles. Vocês ainda estão vivos? Sua expressão muda num instante. Ou o quê? Vocês aí, bem na minha frente. Estão dizendo que não são soldados imperiais? São soldados da Federação que vieram gentilmente nos informar que nossa posição ocidental caiu? Quando ela olha para seus subordinados, Cerebriacol e os outros parecem ter entendido o que ela queria dizer. Eles colocam os dedos nos gatilhos de suas armas. Tanto quem emite o aviso quanto quem o recebe são soldados. Todos entendem o que está acontecendo. Se ela não precisar explicar cada detalhe, isso vai acelerar o processo. Fantástico. Tânia continua, sentindo-se bastante satisfeita. É simples. Há soldados imperiais e uma posição que precisa ser mantida. É óbvio o que precisa ser feito. Isso não pode ser chamado de ameaça. É apenas a prova de que realmente existem idiotas no mundo que não conseguem se recompor sem que uma arma esteja apontada para eles. Os verdadeiros idiotas estão constantemente aquém das expectativas mínimas de pessoas sensatas como a Tânia. Não há nada que garanta que não haverá algum lunático que nos confunda com inimigos e abra fogo. Vocês são inimigos? Ou fazem parte do exército imperial, como nós? O que a senhora quer de nós? Não havia nada que pudéssemos fazer. Se você tiver alguma queixa, pode falar com um conselheiro se quiser, depois de sobreviver. Agora, você precisa tomar uma decisão. Vai retomar sua posição conosco? Ou vai resistir a nós como se fossemos inimigos? Dê uma resposta clara. Não posso esperar o dia todo. Você está falando sério? Por que está fazendo isso? Isso é óbvio. Precisamos salvar nossa posição agora mesmo. É bom ver alguns rostos assustados ainda presentes. Vai ficar em segredo que Tânia fica incrivelmente aliviada ao examinar os destroços e avistar alguns sobreviventes com rostos que mal se assemelham aos de soldados. Se conseguirmos encontrar mais instrutores, tudo ficará mais fácil. Os líderes assumem muita responsabilidade. Quando alguém estiver cambaleando em sua direção, você deve chamá-lo a... Que atitude humana, não é mesmo? Tenente, o senhor ainda sabe lutar, não é? Ótimo, reúna seus homens. Insígnias de patente, idade, fitas de condecorações. Mesmo que não seja possível determinar o valor de uma pessoa apenas por uma insígnia, esse é um critério que pode ser usado para tomar decisões. Você não galgou todos os degraus da carreira? A menos que você seja um idiota que passou os anos de braços cruzados. Faça o que você tem que fazer, ponto precisa fazer. Se você não conseguir, eu te enterro aqui mesmo. Quando Tânia sorri encorajadoramente e diz, vamos lá, você consegue, o efeito é imediato. Ha. Você é um monstro, hein, coronel? Os inimigos da pátria se aproximam. Você está dizendo que eu deveria lhes dar um sorriso afetuoso? Que grosseria! Ela infla as bochechas para fazer beicinho. Sim, o senhor tem razão, coronel. Com certeza, tenente. Entendido. Muito bem, pessoal, vamos nessa. Suas palavras murmuradas são baixas, pesadas e misturadas com um suspiro. Não há como negar sua força de vontade. Se um soldado ainda tem energia suficiente para suspirar, ele é aprovado no teste. Com um aceno de cabeça satisfeito, Tânia oferece a mão. Bom. Qual é o seu nome, tenente? Segundo Tenente Barche, ao seu dispor, coronel. Muito bem, Tenente Barche. Vamos começar logo, certo? Hora de ir trabalhar. Tânia dá um leve sorriso. Agora temos as tropas. Mesmo que destaquemos alguns magos para reforçar a defesa depois de retomarmos a posição oeste, não precisaremos de muitos. Se fizermos tudo certo e os organizarmos bem, talvez consigamos cobrir a maior parte do flanco com eles. É sempre maravilhoso ter um motivo para sentir esperança. E não se pode menosprezar o forte desejo de trabalhar. Poder esperar um futuro brilhante é fantástico. Muito bem, então. Tânia sorri. Sigam-me. Vamos lá. Ela acena com a pistola para incentivá-los e sai correndo. Não sou muito adepto da ideia de que a mente controla a matéria, mas por outro lado, escravos corporativos sem mente só conseguem produzir vitórias vazias. Teremos que nos dedicar ao nosso trabalho como membros de uma sociedade humana adequada. Vamos lá. Estamos contra-atacando. Se você vai morrer, pelo menos morra caindo para frente. Seus imbecis precisam aprender a lutar como infantaria com magos voadores? Mexam-se. Corram. Tânia deixa os ombros caírem e até faz uma piada para sua ajudante quando esta se aproxima correndo. Cara, a gente nunca deve agir como uma unidade de bloqueio. A coisa ficou meio complicada. Foi bastante intenso. O quê? Não foi nada. Tânia dá de ombros. Claro,
É um saco, mas é o jeito mais fácil de persuadir alguém sem correr o risco de receber uma ligação do departamento jurídico. Foi moleza, sem nenhum esforço. Poderíamos até chamar isso de uma conversa civilizada. Reunir as tropas, reorganizá-las e lembrar a multidão de seus deveres é algo tão humano. Tânia gosta bastante dessa parte. Felizmente, não existem outras disputas neste momento crítico. Aliviada por talvez estarem bem, afinal, Tânia assume o comando direto da unidade provisória que reforçará a linha defensiva. Enquanto o grupo se apressa para voltar à frente, um monstro surge do nada, mostrando sua face horrenda. Estrutura imponente. Estrela vermelha pintada. Embora nunca tenham visto antes, nenhum soldado na frente oriental confundiria aquela silhueta familiar. E não são poucos os que soltam palavrões. Tanque. É um modelo novo? Vários magos aéreos conjuram abruptamente fórmulas de explosão, como estão condicionados a fazer, que funcionam tanto como cortina de fumaça quanto como ataque. Infelizmente parece não ter nenhum efeito além de criar alguma camuflagem. É resistente. Caramba, com certeza é um modelo novo. Mire nas esteiras. Se conseguirmos pará-lo, podemos acabar com ele a tiros. Barche grita uma ordem apropriada. Tragam as armas antiaéreas. Podemos usá-las para perfurar a blindagem. Retiro o que disse. Ele parece estar travando essa guerra com uma mentalidade puramente de infantaria. Puxa, tenente. Não posso deixar que se esqueça de nós. Magos, sigam-me. Vamos abrir as tampas deles e aquecê-los como se fossem rações enlatadas. Sim, senhora. O motivo pelo qual os magos aéreos dominam as áreas urbanas é a sua capacidade de combater em 3 dimensões. Somos mais flexíveis que helicópteros e menores e mais ágeis que as plataformas de armas humanoides que vemos na ficção científica. Bem, explodir a cobertura de um tanque é bastante fácil. Isso não muda nem mesmo em um combate casual em uma vila. Major Weiss, deixe uma parte intacta para que possa ser usada como cobertura. Pode deixar tudo comigo. O inimigo está fugindo apavorado. É aqui que começamos nosso contra-ataque. Avante. Vamos dar um jeito nisso. Liderando pelo exemplo, o período de Tânia servindo como uma espécie de bloco de bloqueio termina quase no instante em que começa. O contra-ataque afugenta praticamente todos os inimigos, e quando Tânia finalmente consegue se sentar e admirar o resultado do seu trabalho, ela suspira como quem diz: finalmente. Mesmo que o inimigo ataque com apoio de artilharia, enquanto não tiver também magos aéreos, não chegará a lugar nenhum. Nesse ponto, talvez o Reich devesse dar uma condecoração aos camaradas da Federação que enviaram todos os seus magos para o campo de concentração. Com certeza isso facilitaria nossas batalhas. Acho que é isso aí. Excelente trabalho, coronel. Tenente Barche, tudo isso graças ao seu apoio. Sem a cooperação entre os diferentes ramos, não há chance de vitória. Um exército que executa o óbvio rotineiramente é o melhor. Pode-se dizer que o desempenho de uma organização depende de quão bem ela consegue se manter fiel aos princípios básicos. Então, podemos deixar isso a seu critério agora? Claro. Quando tudo isso acabar, espero que você me permita lhe oferecer uma bebida. Como pode ver, não me é permitido beber. Traga-me uma xícara do seu melhor café. Se Tânia beber sendo menor de idade, nem as leis militares nem as civis a protegerão. O Império é bastante implacável quando se trata de menores que bebem ou fumam. Oh, que descuido meu! Um pouco de leite ou carne do Oriente serviriam. Vamos usar uma lata de abacaxi. Agora, com licença. Hahaha. Hora de deixar o resto com o Barcha e passar rapidamente para a próxima tarefa. 02. Qual é a nossa situação? Sem derrotas, 3 ferimentos leves. Nada que nos tire da luta. Muito bem. Então vamos contornar a linha defensiva das nossas tropas. Vamos nos dar ao luxo de dar um chute no flanco do exército da Federação, ordena Tânia. Para ela, é uma tarefa fácil. Não, falando estritamente, talvez seja melhor dizer que é mais tranquila, já que o resultado é óbvio. Enquanto não houver magos misturados às tropas da Federação, os magos aéreos imperiais podem agir livremente. Essa divisão de artilharia é o único inimigo a temer nas proximidades, mas considerando que não houve disparos desde o bombardeio inicial, provavelmente estão sem munição ou construindo uma posição, ficando assim fora de questão. Até o momento, nada aconteceu para refutar essa teoria. Puxa, acho que é tudo por agora? O ataque inimigo foi repelido. A unidade inimiga infiltrada foi eliminada. Tânia acena com a cabeça em satisfação com esses resultados, que no geral, podem ser considerados um exemplo bem-sucedido de defesa ideal das linhas internas. Coronel, encontrei o segundo em comando do 54º Regimento. Tenente Coronel Kreisler, às suas ordens. Obrigado pela ajuda. Igualmente. Sou o Tenente Coronel de Gurechaf. Colocando-se a par da situação como se tivessem combinado previamente, a discussão sobre tudo que havia sido negligenciado durante o pânico flui de forma incrivelmente tranquila. Como esperado, enviar Weiss para negociar realmente ajuda a agilizar as coisas. As coisas teriam corrido mais facilmente se eu não tivesse enviado um oficial novato e inútil com a mensagem. Será por isso? Ela se vê no curso natural das coisas, elogiando a pessoa competente com uma boa recomendação. Seu segundo tenente Barche fez um excelente trabalho. Nós o conhecemos no meio desse período difícil, e devo dizer que oficiais promovidos de praças como eles são um recurso precioso. Sei que vocês estão com falta de pessoal, mas eu mesmo gostaria de tê-lo, se possível. Ah, você o conhecia? Ele era do meu batalhão. Oh, meu Deus!
Bem, Tânia se desculpa e abaixa a cabeça. Ela não consegue deixar de notar o uso do passado na resposta dele. Tenho certeza de que ele teria ficado feliz em saber que alguém com a insígnia de assalto Asas de Prata tinha uma opinião muito positiva sobre ele. Você quer dizer? No auge do contra-ataque, ele foi atingido por uma granada da Federação. Ele estava gemendo até pouco tempo atrás, mas o cirurgião me disse. Não é preciso acrescentar, não conseguimos salvá-lo. Se alguém na frente oriental balança a cabeça em sinal de luto, o significado é claro. Eu tinha um camarada. Ele dorme, eu caminho. Ó Senhor, por favor, tenha misericórdia de sua alma. Não poderia ter dito melhor. Bem, minha unidade está se retirando. Se formos agora, acho que conseguiremos chegar ao próximo ponto de concentração. O que você vai fazer? Ele deve estar nos convidando para ir com ele. Uma troca mútua. É uma mentalidade que eu aprecio. Mas Tânia balança a cabeça negativamente. Nenhuma unidade de magos aéreos deve percorrer a mesma estrada que uma unidade de infantaria. Minhas tropas são ágeis magos aéreos. Estamos acostumados a ser a retaguarda. Ficaremos por aqui por algumas horas depois que vocês forem embora e então seguiremos para o ponto de encontro no nosso próprio ritmo. Agradeço muito, mas você tem certeza? Claro. Tânia responde com um largo sorriso. Em contraste com a infantaria de movimento lento, as unidades de magos aéreos são feitas para a mobilidade. Em outras palavras, sua principal característica é a capacidade de atirar e se mover rapidamente. Se não houver necessidade de manter uma posição, eles podem simplesmente voar para longe. Essa é uma estratégia que funciona bem na frente oriental, onde a ordem do dia usual é a defesa em profundidade. Embora a batalha defensiva estática em que a unidade acabou de lutar não seja um bom exemplo. De qualquer forma, fora dos momentos em que se opera como um camp group, não há muito atrativo em compartilhar o destino de outra unidade. Vamos dar uma festa daquelas com os suprimentos descartados do 54º Regimento, se você não se importar de esquecer algumas rações especiais. Então suas asas prateadas não são só para enfeitar, né? Com certeza. Muito bem, Coronel Chrysler, espero que ambos tenhamos boa sorte. Sim, mantenham-se seguros lá fora. A despedida termina com saudações e votos de felicidades. Tânia e os membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos observam os outros deixarem o prédio em ruínas. Tem certeza de que não quer se retirar com essas tropas amigas? Tânia acena para seu vice-comandante com absoluta certeza. Major, nós e a infantaria nos movemos em velocidades diferentes, como tenho certeza que você sabe. Sim, senhora. Sinceramente, considerando nossa capacidade de escapar constantemente dos magos aéreos da Federação, se tudo o que queremos fazer na frente leste é fugir, é extremamente fácil. Sem mencionar que o enorme grupo de soldados de infantaria que compõe o 54º Regimento serve como uma ótima isca. Nossa retirada deve ocorrer sem problemas. Temos margem para ir devagar. Não vejo problema em ficarmos aqui até termos a proteção da noite. Durmam em turnos agora, enquanto podem. Todas as camas foram levadas pelo vento. Tenho certeza de que você conseguirá encontrar o suficiente para metade de um batalhão de magos aéreos. As tropas que não estão conseguindo dormir deveriam tomar um chá e comer chocolate bem calórico. É um turno bem tranquilo. Você não está errado. Tânia concorda com a reclamação de seu vice-comandante, mas não se esquece de acrescentar um aviso. Se não houver ataque inimigo, é claro. Certamente. Então, se me derem licença, vou começar. Sim, a troca será daqui a 2 horas. Eu te acordo, então vá dormir um pouco. Entendido. Vais presta continência. Enquanto o observa partir, Tânia percebe que os primeiros tenentes estão ao lado dela. Tenente Cerebriacol, você também. Vá para a cama. Tenente Grants, você vem comigo. Vá procurar grãos de café ou algo assim. Grãos de café, senhora? Revire os restos do quartel-general do 54º Regimento. Tenho certeza de que você encontrará pelo menos um feijão. Se isso não funcionar, pegue algumas das etiquetas dos soldados e nós as trocaremos por artigos de luxo quando voltarmos para a retaguarda. Entendi. Vou delegar a tarefa a algumas pessoas. Enquanto os magos partiam com suas pás, Tânia cumpriu sua promessa e deu uma mordida em um pedaço de chocolate. De qualquer forma, merecemos uma pausa. Tudo o que resta é voltar ao ponto de encontro e nos juntar ao resto do grupo de combate Salamandra. Sinceramente, quando a coordenação é duvidosa, cooperar com outra unidade é uma perspectiva absolutamente assustadora. Era difícil não deixar transparecer no rosto de Tânia. Sincronizar de improviso é difícil até para profissionais. Cooperar com amadores que nem dominam o básico é um verdadeiro pesadelo. Uma equipe desorganizada é basicamente um pesadelo ambulante. Se alguém comete um erro e se arruína, a culpa é exclusivamente sua. Infelizmente, o princípio fundamental da guerra é a responsabilidade coletiva. E é a sua vida que está em jogo. Não vou confiar isso a alguém em quem não confio. Qual seria a diferença entre isso e ser tratado por um charlatão que não tem licença para exercer a medicina? Mesmo em casos de doença ou lesão, sou extremamente relutante em deixar meu destino nas mãos de um médico. Mas é necessário. Contanto que garantam padrões profissionais merecem meu respeito. Charlatões e outros farsantes, no entanto, deveriam ser fuzilados. Não há desperdício mais tóxico do que um incompetente que se acha especialista. O mesmo vale para soldados em guerra. Se você recebe pagamento e arrisca a vida para lutar, não há espaço para concessões.
Tropas que não podem ser aproveitadas são apenas peso morto, nem mesmo úteis como bucha de canhão. Se você não for um profissional, nem fale comigo. Não me incomode. Se possível, seja útil e cause algum dano ao inimigo. Embora seja incrivelmente egocêntrico, Tânia está convencida de que esses sentimentos são totalmente humanos e normais. É isso que um ser humano significa para Tânia von de Gurechaff. Uma das minhas primeiras lembranças do Japão, onde antes era minha escola, é de que os seres humanos são animais políticos que constroem a sociedade para servir aos seus próprios interesses. Naquela época, provavelmente eu não compreendi completamente. Puxa, não dá para menosprezar o aprendizado contínuo, dá? Não há limite para o investimento em capital humano. Aprender sempre que a oportunidade surgir é uma virtude. Afinal, não existe profissional que pare de aprender. Acho que esse é o trabalho de um profissional, né? Nesse aspecto, os membros do 203º Batalhão de Magos Aéreos e do Grupo de Combate Salamandra são modelos, especialistas certificados. Eles gostam um pouco demais de combate, mas, considerando a situação atual, Tânia só pode avaliá-los positivamente. Personalidade, educação e gosto são fatores secundários na hora de avaliar. O principal critério é se eles conseguem ou não cumprir seus deveres adequadamente. Em outras palavras, pessoas que não conseguem desempenhar bem suas funções são inúteis. Na vida privada serei respeitoso, mas trabalhar com elas é impossível. Se a escolha for entre fanáticos da guerra que sabem lutar ou pessoas bem-intencionadas que não conseguem fazer nada de útil, prefiro os primeiros ao meu lado na linha de frente. Então, de repente, Tânia é surpreendida por algo. Por que estou supondo que vou lutar em uma guerra? Se você disser que é porque ela está atualmente em guerra, então não há mais nada a acrescentar. Mas para uma democrata liberal pacífica e amante da paz como Tânia, o estado de guerra deveria ser uma exceção, não um estado natural. A guerra não deve ser usada como justificativa para nada. Puta merda. Esta guerra precisa acabar. Tânia engole as palavras em vez de dizê-las e vira-se nos calcanhares, com uma expressão triste no rosto.